Olá! No programa Extra Classe de hoje o assunto é a desnacionalização da educação no Brasil. Além disso, você confere a agenda e o Simpre em movimento. O Extra Classe está começando agora. A venda de instituições de ensino brasileiras para investidores internacionais tem se tornado constante. Para especialistas em educação, a entrada de grupos estrangeiros no setor coloca em risco a qualidade do ensino e traz prejuízos para o desenvolvimento do país. O governo federal já sinalizou preocupação com o assunto, mas ainda não tomou medidas concretas para limitar a entrada desses grupos. Por meio da campanha Educação Não é Mercadoria, a CONTEA e o Simpro Minas tem chamado a atenção da sociedade para os riscos da desnacionalização do ensino no país. Para refletir sobre o assunto, confira a entrevista. E nosso convidado é Samuel Nascimento, professor e pesquisador da Fundação Brasileira de Direito Econômico. Olá, Samuel, tudo bem? Tudo bem, Denilson. Samuel, quando começou essa entrada de grandes grupos econômicos estrangeiros na educação brasileira? Isso é algo recente ou já vem de longa data? Ô Denilson, a entrada efetiva desses grandes grupos de investidores estrangeiros na educação brasileira, ela ocorreu há cerca de 10 anos concretamente. Mas as condições para a entrada desse capital vêm sendo montadas desde a aprovação da LDB, da Lei Diretriz e Base da Educação Nacional, de 96, e depois com alguns decretos que o governo federal foi emitindo, regulamentando essa LDB de 96 e dando um espaço jurídico para a entrada desse grande capital. Inclusive, Samuel, este assunto será debatido no Congresso do Sindicato dos Professores, o CONSIMPRO, que será nos dias 13 e 14 de agosto aqui em Belo Horizonte. Mas a pergunta que eu queria fazer é se esse fenômeno é mais concentrado no ensino superior ou se dá nos demais níveis da educação. Aqui no Brasil, o fenômeno ele está realmente concentrado no ensino superior. Mas a intenção internacional, isso nas rodadas realizadas pela Organização Mundial do Comércio desde 1996, é que se trate a educação como um serviço a ser comercializado internacionalmente em todos os seus níveis, da educação básica até a educação superior. Você tentou incluir a educação brasileira na OMC, né? Na Organização Mundial do Comércio, mas ela não está, né? Sim, o Brasil participa das rodadas da Organização Mundial do Comércio, mas o acordo ele pretende apenas criar uma lista de serviços que podem ser ofertados pelos Estados-nação. Então, o Brasil ainda não ofertou nas rodadas de negociação o serviço de educação em nenhum nível, nem de superior. Não ofertou concretamente como um serviço a ser comercializado. Embora os grandes grupos estejam participando da educação aqui no país. Agora, a forma que os grandes grupos tiveram de entrar no Brasil foi através de investimentos diretos dentro das empresas brasileiras. Samuel, na sua avaliação, essa presença de grandes grupos econômicos estrangeiros traz algum risco para a educação brasileira? Sim, a discussão em torno do que já se chama de desnacionalização é exatamente de se comprometer aquilo que a educação visa, né? A formação do cidadão, do profissional brasileiro. Se a gente tem uma meta a ser alcançada com o nosso sistema educacional, essa meta não pode estar comprometida por interesses que não são nacionais. E a entrada do capital que investe em educação buscando retorno, ele acaba comprometendo a educação de interesse brasileiro. Agora explica, Samuel, para o nosso telespectador, a legislação educacional permite a entrada desses grupos? Como é que funciona isso? Olha, a LDB não falou em internacionalizar, nem a Constituição jamais falou em desnacionalizar a educação ou abrir para um mercado global. Na verdade, o que se tem feito foi uma interpretação equivocada, né, do texto constitucional da LDB através de atos do Poder Executivo Federal. Então, o governo federal, desde 1997 para cá, começou a elaborar decretos que interpretavam a Lei Diretriz e Base da Educação. E, ao interpretar, começaram a dar a entender, né, expressamente, que a LDB e a Constituição autoriza que
entidades com fins lucrativos, ou seja, uma empresa comum, uma empresa que presta qualquer serviço, pudesse também prestar serviços educacionais. Com essa abertura interpretativa, o que se permitiu? Que o capital, seja ele de que nação for, ele possa ser parte dessas empresas que prestam serviço de educação. Mas, diretamente, não há nenhuma previsão expressa para essa entrada do capital e, pelo contrário, né, o texto constitucional e a legislação vigente no Brasil, ela é contrária, primeiro, à finalidade lucrativa propriamente dita e, ainda mais, à presença de capital estrangeiro. Então, não há permissão na legislação brasileira. Então foram decretos em 1998 que interpretaram a Lei de Diretriz e Base da Educação, é isso? Exato. Então foram sucessivos decretos. 97, 98 foi reelaborado, depois 2001 e, por último, em 2003. Todos eles falando, explicando que se entendia por entidade privada aquelas com ou sem fins lucrativos. E a LDB não falou isso. Na verdade, isso foi uma interpretação extensiva, ou seja, estava ampliando o entendimento do que era entidade privada, particular, que a LDB falava, entendendo que poderia ser uma empresa também, e não só o que já era comum no Brasil, no ensino superior, né, uma sociedade filantrópica, uma fundação, uma associação comunitária. Agora, antes desses decretos, como é que se dava a presença desses grandes grupos? Ou não havia? Não ou havia. Estavam presentes? Na verdade, o estrangeiro ele pode investir em sentido amplo, né? Ele pode se fazer presente em qualquer atividade dentro do Brasil. Como doador, ele pode doar a uma fundação que mantém uma instituição de ensino superior, ele pode doar para manter uma pesquisa. Quer dizer, o capital estrangeiro, ele em regra não está proibido de entrar. O que ele está, nesse caso que a gente está defendendo, que ele não pode fazer é conduzir o processo educacional em busca de retorno financeiro. Certo. Samuel, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita pela equipe do Essa Classe sobre esse assunto. Vamos lá? Vamos. Estudos revelam que a participação de capital estrangeiro no setor da educação cresceu no Brasil. Nos últimos 10 anos, empresas internacionais compraram várias escolas com o objetivo de lucro, sem a preocupação com a qualidade da educação. Ele restringe ao máximo possível, né, os investimentos em qualificação de professor, né, os investimentos em pesquisa, em extensão, e daí resulta, logicamente, em péssimas, né, condições de aprendizado do aluno, apesar de, em alguns casos, nós temos até uma estrutura física interessante, mas é mais ou menos uma maquiagem, né, que no fundo o conteúdo não é de boa qualidade. Apesar de contar com a permissão do Ministério da Educação, esse processo de desnacionalização do ensino contraria os princípios constitucionais. O MEC vem possibilitando que o capital, né, privado explore a atividade de ensino como atividade econômica e não no serviço público. E como o serviço público tem que ter uma série de regramentos e limitações. Nós podemos ter ensino privado sim, né, mas sem fim lucrativo. Na Faculdade Pitágoras, professores e alunos já sentem os impactos da mercantilização do ensino. A instituição foi comprada por um grupo empresarial que impôs uma série de mudanças pedagógicas. O que eles querem? É reduzir carga horária. Essa é a primeira reclamação nossa, que a gente não aceita isso de forma alguma. A gente não quer, porque, de acordo com eles, será para o nosso benefício. Mas que benefício é esse, quando há redução de carga horária? E, de acordo com informações que temos, esse grupo está com um prejuízo de cerca de 150 milhões de reais. Então, o que eles querem? É cobrir esse prejuízo nas nossas costas. Isso a gente não aceita de forma alguma. A princípio, nós estamos vendo uma precarização das relações de trabalho, a redução de postos de trabalho, e os professores, com isso, estão perdendo o seu espaço dentro das escolas. Esse processo de fusões e aquisições de escolas é questionado pela sociedade. No dia 30 de julho, o Tribunal de Justiça deu parecer favorável ao Simpro em ação pela anulação da venda da UniBH. Na última terça, o sindicato deu esclarecimentos sobre o assunto para a imprensa. Olha, foi uma vitória de toda a categoria dos professores pelo fato dessa celebração desse acordo estar sendo considerada viciada. Na realidade, é um processo de mercantilização de ensino
que nós temos observado nos últimos anos e corrobora com a campanha nacional da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e também da nossa Federação Interestadual dos Trabalhadores de Educação pela não mercantilização do ensino.